Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Eu sempre divulgo a palavra de Deus. Acesse Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. Vá também ao Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Tem ainda a possibilidade de você chegar aos meus endereços digitando Paulo Roberto Maciel. Somente digite isso e você chega aos meus endereços, ok? Então é muito fácil, tem várias possibilidades. Paulo Roberto Maciel 7919, ou mesmo digite só Paulo Roberto Maciel. Eu faço isso aqui como um mandato de Deus. Deus me deu esse mandato para fazer isso, me convocou. Paulo, vá evangelizar, vai salvar almas, e é o que eu procuro fazer aqui nos meus endereços telemáticos, sendo também o ajudador dos presidentes de celebrações eucarísticas, da palavra, grupos de oração e os fiéis em geral que oram até em casa e que querem acompanhar a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Neste vídeo, a liturgia de 8 de maio de 2025, quinta-feira, terceira semana da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho escrito por São Lucas. Então, é um período em que não obrigatoriamente, mas em maior número de vezes, divulga-se o Evangelho escrito por São Lucas. Olha aí, São Lucas, rogai por nós. É o evangelho preferencial desse tempo litúrgico. No rito da celebração temos a missa própria com prefácio da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com esse lenço aqui. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 26 ao 40. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Felipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Felipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Felipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água, o que impede que eu seja batizado?
O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 65, na Bíblia Vulgata, e 66 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 8º ao 9, 16 a 17, 20, refrão, versículo 1. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Repitamos: aclamai o Senhor, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus, que me escutou, não rejeitou minha oração, e meu clamor nem afastou longe de mim. O seu amor não afastou longe de mim. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Repitamos: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Agora temos o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, o apóstolo mais amado. É o único evangelho assinótico. São 3 sinóticos, que são mais ou menos coordenados um com o outro, e tem o assinótico, escrito por São João, que foi o último evangelho escrito. João tinha cerca de 100 anos. João, capítulo 6, versículos do 44 ao 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à interpretação desse texto de João, capítulo 6, versículos do 44 ao 51. No livro Palavra e Vida, temos a explicação. Jesus se dirige aos judeus, procura convencê-los de que diante deles se abre um novo futuro, um futuro de vida e esperança. Basta que abram os ouvidos e escutem sua mensagem. Entenderão então que é a vida eterna, a grandeza do amor de Deus. Hoje se dirige a nós e nos lança a mesma mensagem. Teremos futuro, vida, salvação, contanto que abramos aos ouvidos.
Saiamos do nosso pequeno mundo, sejamos menos egoístas e escutemos sua voz, porque aquele que crê tem a vida eterna. Dia após dia, precisamos abrir os ouvidos, escutar Jesus e colocar em prática sua mensagem de amor. Então teremos a vida eterna. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrai, diz Jesus. Mais uma interpretação do livro Dia a Dia com o Evangelho. Pai e filho trabalham em perfeita sintonia, segundo este livro Dia a Dia com o Evangelho, com o mesmo objetivo, levar as pessoas a crer em Jesus para que tenham vida plena. Não é possível ao ser humano alcançar diretamente a Deus. O que dele temos é uma vaga noção. Quem tem condições de nos revelar o Pai é seu Filho Jesus Cristo, que dele procede. Assim como o Pai apresenta ao mundo o Filho amado, do mesmo modo Jesus nos fala do Pai, dizendo: só aquele que vem de Deus é que viu o Pai. Prossegue o discurso sobre o pão descido do céu. Jesus dá um passo a mais, dizendo que o pão que ele dará é a sua carne. Na cultura bíblica, carne é o mesmo que a pessoa humana. O Verbo se fez carne. Ele é o Cordeiro de Deus que vai se sacrificar por amor, morrendo na cruz. Há aqui forte alusão à Eucaristia, alimento espiritual do cristão. Agora vamos aos santos do dia, porque os santos praticaram o que Jesus mandou. Foram pelo mundo afora, pregando a mensagem de amor e evangelizando para salvar almas. Santo do dia 8 de maio, São Vítor. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor, ou seja, ele é redentorista, Vítor era africano, foi batizado ainda criança e quando ficou adulto ingressou no exército do imperador Maximiano. O destacamento de Vítor se estabeleceu em Milão, na Itália. Entretanto, o imperador exigia que todos os soldados, antes de irem para a batalha, oferecessem sacrifícios aos deuses pagãos do império. Os que se recusavam eram condenados à morte. Vítor se recusou, mantendo e reafirmando a sua fé cristã. Ele foi levado ao tribunal e interrogado. Confessou a fé em Cristo Jesus, apesar de manter fidelidade militar ao imperador. Mesmo assim, foi encarcerado, permanecendo por 6 dias sem comida ou água. Essa cadeia onde ficou, ao lado da Porta Romana, até hoje é tristemente conhecida como o Cárcere de São Vítor. Findo o prazo, Vítor foi arrastado pelas ruas da cidade. Foi severamente flagelado, mas manteve-se firme. Levado de volta ao cárcere, teve as feridas cobertas por chumbo derretido, mas o soldado africano saiu ileso do pavoroso castigo. Rapidamente Vítor se recuperou. Na primeira oportunidade, fugiu da prisão. Acabou descoberto, foi levado a uma floresta próxima e decapitado, ou seja, teve a cabeça cortada. Era o dia 8 de maio de 303, início da era cristã. No lugar de sua sepultura foi erguida uma igreja. Aliás, há em Milão, na Itália, várias outras igrejas e monumentos erguidos em sua homenagem. São Vítor é um dos santos mais amados e venerados pelos habitantes milaneses. É invocado como o padroeiro dos prisioneiros e exilados. São Vítor, rogai por mim, junto a Deus, rogai por todos nós. Santo do dia 8 de maio, Santo Arsênio, diácono romano, anacoreta no Egito. De acordo com o site do Vaticano, na época do imperador Teodósio, entre os séculos IV e V, a Igreja de Roma contava entre seus diáconos com Arsênio.
Em um determinado momento de sua vida, retirou-se para o Monte Set, no Egito, onde se tornou anacoreta, ou seja, um eremita que se dedica à contemplação a Deus, à ascese, à oração. Então, o anacoreta, o eremita, ele se afasta do meio secular para orar, rezar por ele e por todos nós. Santo do dia 8 de maio, São Bento II, Papa. Com o pontificado de Bento II, que gozava de estima de Constantino IV, imperador do Oriente, se interrompeu o uso da eleição de um Papa que devia ser ratificada por Constantinopla. Desde então, era suficiente a aprovação do governador bizantino em Ravenna. Bento II faleceu no ano 685. Santo do dia 8 de maio, São Bonifácio IV, Papa. Foi monge beneditino, proveniente de Marci. O Papa Bonifácio IV subiu ao trono pontifício no ano 608, após um período vacante de 9 meses. Ele é conhecido por ter consagrado o Panteão de Roma, antigo templo pagão, que recebera do imperador Foca a Nossa Senhora e a todos os santos em 1º de novembro. São Bonifácio IV, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, todo-poderoso. Ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, tirou uma dúvida minha. Quando oramos a Deus, o que ele responde? Perguntei. E o professor Felipe respondeu. Ele pode responder sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas devemos acatar, afinal de contas vem do Todo-Poderoso Senhor do Universo, o nosso Criador, nosso Pai Celestial. Até na Terra, nosso Pai físico nos dá um não, vez por outra, quando percebe que é o melhor para o Filho. Imagine vindo de Deus. Então, não reclamemos, mas sim acatemos qualquer resposta de Deus, seja sim, seja não ou espere. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, seja batizado, arrependa-se diariamente dos seus pecados para não morrer em pecado grave, o que afasta a vida eterna com Deus. E também creia em Jesus como Deus, o que ele é, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pai, Criador, o Filho, Redentor, Salvador e o Espírito Santo, nosso discernidor, nosso esclarecedor, nosso defensor espiritual, nosso paráclito, está sempre aqui conosco, nos esclarecendo, nosso consolador. 3 pessoas numa só divindade, numa só substância divina, numa só essência divina, e não adianta querer decifrar, nós somos criaturas, a criatura não decifra o Criador, estamos falando de Deus, e esses filósofos ficam aí ruminando, querendo decifrar Deus, não vão decifrar nunca. Ele é o Criador de tudo. Não seja prepotente, autossuficiente. Todos nós somos vermes. O dia que morrermos e formos enterrados, em poucos dias, esse corpo físico se tornará em pó, cheio de vermes, bactérias.
do que vale a nossa alma, o nosso espírito, que vai para Deus e depois terá um corpo glorificado como o de Jesus ressuscitado, quando ele entrou no cenáculo sem precisar abrir portas, podia comer ou não comer, beber ou não beber, mudava a aparência, subia para o alto, desaparecia num átimo de segundo do local onde estava, depois reaparecia em outro. Que coisa, em corpo com novas propriedades. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog.